meu nome é Ruth e você tá assistindo o canal. Hoje a gente vai fazer um tour pra uma coisa muito específica, que é a infância de toda criança que cresceu na igreja. Amém? Eu fui uma dessas crianças e hoje eu trouxe alguém aqui que também foi uma dessas crianças e vai trazer a visão dela sobre como foi crescer na igreja, ser uma criança evangélica. Que é a Maria Clara, minha irmã. Uhul! Ela foi muito querida, vários comentários falando que ela era maravilhosa, que ela tinha que voltar. Daí eu resolvi trazer ela de volta. Fala alguma coisa, Maria. Como diz na Bíblia, como é bom o amor entre irmãos. Nem sei se tá escrito isso. Que os irmãos vivam em união. Amém. Se você já teve medo do arrebatamento e sempre que ouvia um barulho na rua, você se perguntava: meu Deus, o que é isso? As trombetas do juízo final? Ou ouviu que calça é pecado? Esse vídeo é pra você. E se você nem sabe o que é uma véia do coque, senta aí que hoje você vai aprender muita coisa sobre o trauma dos seus amiguinhos evangélicos. É muito importante estudar. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, como sempre. Se inscrever se você ainda não fizer parte do clubinho da Rutinha. Nossa, esse nome é muito tosco, né? Meu Deus. Bagaceiro. Era mais criativa. Se você não for inscrito no canal, pronto. E responde a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual foi o maior surto de infância evangélica que você já viu na sua vida? Pode ser culto infantil, pode ser medo de apocalipse. Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Fofoqueira! Todo mundo que cresceu na igreja já passou por isso. Você acorda de manhã, levanta da sua cama e a casa tá meio silenciosa, assim. Não tem barulho de panela no fogão, não tem, sabe, barulho de gente vivendo. Aí tu vai na sala, dá uma olhadinha no quarto dos seus pais. Cadê todo mundo? Todo mundo sumiu. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Meu Deus, arrebatamento, e eu não fui, fiquei pra trás. Você vai entrar agora e vai compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver quantas pessoas. Eu achava que o arrebatamento, sei lá, ia ser uma coisa meio diferentona. Tipo, literalmente sair flutuando no céu. Eu não achava que ia ser um negócio meio, tipo, assustador. Aquele meme da Anitta, você lembra? Dela fazendo assim, ó. Não, nunca vi. Tô vindo pela primeira vez. Acho que já vi sim, eu acho. Você teria na sua casa esse fogão? Eu não. Se eu pudesse, eu teria esse fogão, sim. Falando sério agora. O medo do arrebatamento é uma coisa que era muito real na minha vida. Falava muito sobre arrebatamento na igreja, aliás. Sobre arrebatamento, juízo final. Era tipo um sonho, um pesadelo no caso, né? Que eu tinha muito quando eu era criança. Eu acho que não é da sua época. O pessoal mais jovem acho que não vai lembrar. Mas, quando eu era criança, tinha lançado aquele filme Deixados pra Trás. Que é um filme que ele não... Eu não sabia que era evangelho, aliás, quando o filme foi lançado. Mas é um filme que conta a história de uma galera que acontece o arrebatamento, mas eles são pecaminosos, então eles ficam pra trás, eles não vão pro céu. E a história se desenrola com a galera pecadora que ficou na terra e não foi pro céu. Sabe um que eu tinha medo? Não. Que ele era sobre uma lanchonete que tem uma garçonete que ela é grávida. Nossa, eu adoro esse filme. Entra uma galera, eu não vou lembrar especificamente as pessoas que estavam, mas o que me pegava naquele filme? Os anjos, eles eram extremamente assustadores, porque eles estavam indo pra lá pra matar o anticristo que tava na barriga da mulher. Então... Ai, é verdade. Eles eram uma lanchonete no meio do nada e meio que começa a aparecer uma galera, começa a cercar, sabe? E começa as pragas, não tinham ainda chegado porque era uma lanchonete meio fora, sabe? De meio de estrada. Aí começa o apocalipse, né? Acerto acabar a galípse. E começa o apocalipse. Eles tentam ir sentido a cidade, porém tá um pandemônio lá que já começou o apocalipse. Tipo, tá, as pragas estavam vindo, entendeu? Eu acho maravilhoso a pessoa que fez a maquiagem e a produção dos anjos que pareciam capetinhas, assim, demoníacos. Era uma coisa fortíssima, porque era assustadora. Nossa, eu lembro perfeitamente. Eu tinha, assim, meu medo era que o apocalipse fosse assim, entendeu? O filme se chama Legião, se eu não me engano, e eu adorava esse filme. A minha igreja, especificamente, não tinha teatrinho, nem Ministério da Dança. E assim, eu fico muito chateada com isso, porque eu acho muito icônico o pessoal que faz dança, um negócio meio performático, meio tipo... Eu fico muito chateada do fato de não ter, porque eu acho que eu fui privada desse acontecimento que era o Ministério da Dança. E eu sei que esse é um momento que marcou muito a infância do pessoal que era evangélico, que cresceu dentro da igreja. Porque assim, ao mesmo tempo que o pessoal do Ministério da Dança era adorado, eles também são hateados, tá? Eles sofrem muita chacota, coitadas.
Mas a gente tinha o recitativo, que pra mim era pior. Porque era chato e era meio humilhante, sabe? Principalmente pra mim, que era uma criança muito alta, apesar de eu ser muito baixinha hoje em dia. Para, Caio, eu não sou pequenininha. Mas é que eu cresci muito quando eu era criança, enfim. E colocavam eu sempre junto com as crianças da minha idade. Então era tipo uma cavala que parecia ter 16 anos num grupo de crianças de tipo 10. Uma mulher velha dessa, infantil desse jeito! Sabe? Era muito vergonhoso. Ai, não expliquei como que era o recitativo. Você recebia um trechinho da Bíblia, um versinho, quando você chegava na igreja. E aí lá pro metade do culto, ia em filas, né? Em grupos de pessoas lá na frente. E a gente tinha que recitar, sem ler, tá? Mas todo mundo lia no final das contas, porque ninguém conseguia decorar. Que se beleia aí, que lê. O trechinho da Bíblia que você recebeu lá no começo do culto. E era meio que isso. Era a única diversão que tinha na igreja na minha época. Quando eu era da igreja, eu era auxiliar. Basicamente, contextualizar. Era quem ficava ali responsável pra orientar os jovens e passar esses recitativos. Teve uma vez que eu fui falar, era uma parte que falava que Jesus estava ali falando, né, suas parábolas, contando ali pra dar uma reflexão na galera. E ele, na parte que eu falava, isso que eu escolhi falar, era e Jesus sentou gostoso. Jesus amado, essa alma tá condenada pro inferno. Eu escolhi falar aquele versículo. Eu selecionei. Eu errei. Ai. Esse daqui é um tópico meio sensível, porque, gente, basicamente, se você foi uma criança evangélica, você bem sabe que tudo era pecado. Não posso só usar lápis e bruxo e não quero ir pro inferno. Você vai sim. Se usar maquiagem, é pecado. Não importa que é uma maquiagem levinha, é maquiagem. Quer pintar a unha, também não pode, é vaidade, é pecado. Nem se for cor clarinha, transparente. Inclusive, o pessoal que tá indo pra igreja hoje em dia, tá muito mais diferente do que era na minha época. Na minha época era saia lá no pé, na canela, abaixo do joelho no mínimo. O pessoal indo de calça pra igreja hoje em dia. Gente, eu fui uma vez de calça pra igreja porque não tinha outra opção, porque eu tava viajando e não dava pra trocar de roupa. As pessoas não falavam comigo. Era nesse ponto, tá? Nossa, é engraçado que você é tratado com uma pessoa mais assim, ralezinha, sabe? Como se você fosse assim, uma tadinha, uma alma testemunhada. A alma testemunhada, a Ruth vai escrever aí o que é. Até Pokémon, o desenho da televisão, também era coisa do capeta, né? Coisa do inimigo, não do capeta. Pokémon, nossa, esse daí tava no ranking dos top 10 desenhos mais encapetados da história. O capeta está aqui, ó. Estão sendo treinadas por esse baralho pra realizar magia negra. Eu já contei essa história aqui. Eu tive que jogar 300 cartinhas piratas que eu comprei de Yu-Gi-Oh! No lixo, porque um tio chegou pra minha mãe e falou assim: Yu-Gi-Oh! É do capeta, tá? gente, essa era a coisa mais normal. Eu lembro que tinha um primo meu que não podia assistir Dragon Ball Z, porque Dragon Ball Z era do capeta. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma experiência traumática ou diferentona que só tinha na sua igreja, conta aqui pra gente saber. Vamos dividir nossos traumas, nos acolher, né? Se você cresceu ouvindo que Jesus está voltando e que a Lady Gaga era do capeta, esse vídeo foi pra você. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, de curtir esse vídeo. E é isso, gente. Quer falar alguma coisa, Maria Clara? Não tem não. Dá um tchau, pelo menos. Tchau, clubinho da Rutinha. Até o próximo vídeo, até semana que vem. Até, tchau.